Meus irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Peço perdão pelo pequeno atraso no início da nossa aula, mas sem perda de tempo, vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar ao Senhor para darmos início à nossa aula de número 4, do livro também de número 4, Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos nesta noite, por mais uma vez nos dá a grata honra, meu Deus, a satisfação de podermos estar na Tua casa, na Tua presença, mais uma vez reunidos com este propósito tão sublime e especial, que é de aprendermos mais a Tua palavra, crescermos no conhecimento da mesma. Te louvo, ó Deus, pela vida de cada aluno que já se faz presente aqui nessa noite, aqueles que nos acompanham à distância, abençoe a vida de cada um de uma forma grandiosa, especial. É a minha súplica, a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a página 34, é o capítulo 7, onde nós encerramos. Dou as boas-vindas a todos os irmãos aqui presentes, dou as boas-vindas aos irmãos que acompanham a nossa aula à distância. Hoje quero dar uma saudação especial aos alunos aqui presentes. Eu peço licença que me permitam saudar muito especialmente um novo aluno que chega para nos acompanhar também à distância, que é o pastor Laerte, vice-presidente da Assembleia de Deus em Cacoal, no estado de Rondônia. Alguém conhece aquela região lá? Pois é, estamos chegando até lá com a graça de Deus, com as nossas videoaulas. Pastor Laerte é o mais novo aluno, embora já tenha formação, já seja um obreiro com uma longa estrada, mas tem acompanhado as nossas aulas e manifestou o desejo de acompanhar todo o curso, o que nos deixa muito alegre. Seja bem-vindo, pastor Laerte, todos os demais alunos à distância de Minas Gerais, Maranhão, enfim, fora do país, e os alunos presenciais aqui na Assembleia de Deus, Ministério Alecrim, em Barra Mares. Sem delongas, a página 34, capítulo 7, os dons espirituais, é o assunto aonde iniciaremos nesta noite. Está escrito assim no nosso material: pelo ensino do Novo Testamento, vemos a grande importância que os dons espirituais representam. Está reverberando aí o som aí. Pelo ensino do Novo Testamento, vemos a grande importância que os dons espirituais representam no plano de Deus. O portador de um dom não o recebe para proveito próprio, ou para usá-lo quando ou como achar melhor. São dados aos membros do corpo de Cristo para que sejam usados conforme a direção de Jesus, que é o cabeça da igreja. Quando os dons são usados desse modo, o poder do Espírito Santo se manifesta na igreja, capacitando-a a cumprir sua alta missão aqui na terra. Todos os dons são para a edificação da igreja e para o aperfeiçoamento dos crentes, pois quando os dons operam, manifestam-se para edificação, exortação e consolação. Os dons manifestam a presença de Deus na igreja, trazendo abundância de alegria. Acerca dos dons espirituais, esse assunto está bem fresco na mente, pelo menos dos alunos da Escola Bíblica Dominical, que têm estudado as lições bíblicas editadas pela CPAD. Foi o assunto do trimestre que encerramos, que tratou de dons espirituais e dons ministeriais. E ali na ocasião nós tivemos 3 domingos, nos quais foram subdivididos os grupos de dons, e assim também está já desde há muito feito no nosso material, de maneira que nós vamos estudá-los, faz parte da grade, está dentro da pneumatologia, mas eu penso que os irmãos já estão com a mente bem fresca quanto a este assunto, e a gente vai conseguir evoluir bem, de maneira que eu vou buscar apresentar aqui alguma coisa que porventura não tenha sido tratado ali no trimestre, não estava dentro daquele escopo da revista, para que amplie ainda mais o nosso entendimento e a compreensão deste assunto tão fabuloso da pneumatologia, É um assunto que de fato é enriquecedor, importantíssimo e necessário o nosso conhecimento acerca do mesmo. Então, antes de mais nada, necessário se faz sabermos isto aqui: a palavra de Deus é
a autoridade, ou seja, ela é o código para o uso dos dons espirituais. Imagine que eu vos perguntasse, na prova, quem é a autoridade, para o uso dos dons espirituais? Seria o pastor da igreja? Seria a convenção? Seria o nosso achismo popular? Não. Até em se tratando de dons espirituais, a Bíblia ela é a autoridade final. A Bíblia é a nossa regra de fé. Então, tudo que envolve a nossa fé, a prática, a liturgia, tudo que envolve a nossa fé e as nossas condutas na vida prática, elas são regidas pela Bíblia. A Bíblia é a regra, a Bíblia é o código, ou como aqui está, a autoridade. A palavra nos mostra que no uso dos dons, devemos aprender a não ir além do que? Daquilo que está escrito. Ou seja, nós temos como se fosse uma cerca. A palavra de Deus é essa cerca, mas não é uma cerca de limitação, é de proteção, para que ninguém, como temos a cerca que protege lá os animais, não é apenas para que eles não fujam, é também para que evite que eles se machuquem, vão para ambientes que podem ser danosos a eles, possa ser prejudicial. Então a cerca ela tem a função também de proteção. A palavra de Deus ela é essa cerca que nos protege. Protege de quê? Em se tratando de dons espirituais, de nós cometermos os equívocos, os excessos, que pouco ou nada edificam e muito escandalizam, que pouco ou nada trazem para a igreja um acréscimo na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida prática diária, mas às vezes traz muita confusão, dissensão, contenda. Então, quando nós nos balizamos pela palavra de Deus, os dons espirituais sempre atenderão o propósito estabelecido pela palavra de Deus, os quais são edificar, exortar e consolar. Qualquer dom espiritual que esteja sendo utilizado por alguém, eu não diria nem que este alguém esteja sendo usado pelo Espírito Santo, mas este alguém está usando os dons espirituais e não promova nem edificação, nem consolação, nem uma exortação, mas produza aí, provoque confusão, desentendimento, contenda, a pessoa fica turbada. Bom, definitivamente, de acordo com a Bíblia, não podemos aceitar ou acatar como de fato algo vindo da parte de Deus, porque os dons espirituais precisam sempre estar de acordo com o que a palavra de Deus diz. As manifestações dos dons não podem entrar em choque com a palavra de Deus. O que os irmãos acham acerca disso? Seria coerente, pense comigo, seria coerente o Espírito Santo inspirar escritores a escrever uma coisa e o mesmo Espírito Santo, usando seus vasos, seus servos, contradizer aquilo que ele mesmo inspirou para que fosse escrito? Que coerência há nisso? Que coerência há? O Espírito Santo inspira o escritor para falar que não pode ser de uma forma, e ele mesmo vai e quebra o princípio que ele estabeleceu. O próprio Espírito não é coerente. Por que os dons espirituais devem estar de acordo com a Bíblia? Porque quem inspirou a Bíblia é o mesmo que usa ou se manifesta através da igreja no uso dos dons. Então não pode haver choque, não pode jamais haver divergência. Uma das grandes confirmações de que é o Espírito de Deus que está usando alguém é haver esta conformidade com a palavra de Deus. Não havendo conformidade no uso dos dons com a palavra de Deus, você fica com quem? A palavra. Sabe por quê? Porque nós vamos, através da palavra, nós vamos julgar o uso do dom. Não é o dom que julga a palavra, mas a palavra julga o dom. Perceba, não estou falando de julgar a pessoa. Estou, por exemplo, falando da profecia. Alguém
liberou uma profecia. Você vai julgar a profecia. E qual é a constituição que você vai se utilizar para fazer o tal julgamento? A palavra de Deus. Então, os dons espirituais precisam estar em plena concordância com a palavra de Deus. Por quê? Porque jamais, acompanhe aí, jamais poderá haver contradição entre a manifestação do Espírito Santo na palavra e a sua manifestação pelos dons. Quando o uso dos dons em tudo segue a palavra de Deus, então o Espírito Santo tem liberdade de ação. Pastor Márcio, você está dizendo aí então que o Espírito Santo tem uma limitação e só quando de acordo com a palavra é que ele tem liberdade? Sim, estou falando isso. Mas a limitação a que estou me referindo não foi imposta por mim, nem por nenhum de vocês, nem pela igreja, nem pelos apóstolos, nem pelos profetas. Foi imposta por quem? Por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Ele estabeleceu o princípio e Ele está condicionado aos princípios que Ele estabeleceu. É como eu dou a minha palavra, eu vou usar até um termo assim, que pode causar assim um pouco de apreensão, mas eu me torno refém da minha palavra. Eu liberei uma palavra, eu sou refém da minha palavra. Eu tenho que ter coerência com a minha palavra, concordância com aquilo que eu falo. Não posso jogar a palavra ao vento, falar uma coisa e fazer outra. Então, quando eu digo eu vou fazer assim, eu estabeleci o limite. Vai ter que ser assim. Sou eu que estou determinando. O Espírito Santo o fez. Ele estabeleceu os limites. Então, quando ele age dentro dos limites estabelecidos por ele, não é por mim, não é pela igreja, pela convenção, pelos apóstolos, profeta, patriarca, pelo Espírito de Deus, que é Deus. Então, quando está dentro dessa conformidade, então há liberdade, porque está dentro daquilo que Ele mesmo propôs. Isso que a gente tem que entender. Não há ninguém que limite o Espírito, que dê ordem ao Espírito, que diga como tem que ser ou como tem que deixar de ser. Nós temos que observar o que o Espírito disse, está registrado, e nós devemos acatar o que Ele disse. Eu não estou estabelecendo limite dizendo o Espírito não pode agir assim. Não sou eu. Ele revelando através da sua palavra que disse, eu não ajo assim. E aí então nós nos baseamos naquilo que Ele disse. É assim que eu estou querendo que os irmãos entendam, para não parecer que nós somos, a gente vai falar até daqui a pouco sobre os cessacionistas. Não é sensacionalista não, cessacionista. Eu vou explicar daqui a pouco. São aqueles que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. São aqueles que limitam a atuação do Espírito Santo, por acreditarem que eles cessaram, acabaram, se encerraram. Por isso são chamados de cessacionistas. Não é o nosso caso. Nós não somos cessacionistas. Nós acreditamos na atualidade do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, dos milagres e assim sucessivamente. Acreditamos, mas acreditamos que tudo isso acontece em conformidade com as Escrituras. Então, a palavra de Deus está falando aqui, por isso, cada portador de um dom deve conservar-se como vaso de barro, que com humildade aceita a palavra de Deus, que é proveitosa para ensinar, para redarguir injustiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Vamos lá, dê uma olhada aqui nesses slides que eu passarei a apresentar. Vou trazer aqui uma etimologia de dons. A palavra dom, ela origina-se desta palavra grega que aqui está, e logo à frente transliterada, carisma, o charisma. Por isso, você já ouviu falar da expressão crente carismático? Aliás, hoje tem até igreja, diz igreja católica carismática. Vocês já ouviram falar disso também? Católicos carismáticos? Não é que a pessoa é uma pessoa, porque tem aquele carismático, é uma pessoa simpática, receptiva. Puxa,
fulano é tão carismático, é assim, uma pessoa agradável. Não, não é esse carismático como um adjetivo de alguém que é receptivo, uma pessoa gentil, bacana. Não, é carismático de acordo com o grego carisma ou charisma, que significa graça ou dons que denotam poderes extraordinários. Então, quando nós dizemos que somos carismáticos, estamos dizendo que acreditamos nisso daqui, na manifestação da graça, na manifestação dos dons que denotam poderes extraordinários, que distinguem certos cristãos e os capacitam a servir a Igreja de Cristo. A recepção desses dons, o recebimento desses dons, é devido a quem? Ao mérito de quem recebe? Quem recebe algum dom o recebe porque é merecedor? Não, definitivamente não. A recepção desses dons é devido ao poder da graça divina que opera sobre suas almas, as almas das pessoas nossas, pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia diz que Ele dá a cada um, segundo Ele quer, é soberania, é a vontade manifesta dEle, não é meu mérito. Não é porque eu, você, quem quer que seja, mereça receber alguma coisa. É porque Ele quer e também, importante, porque a igreja precisa. Porque a igreja precisa. Então, às vezes, perceba bem isso daqui. Isso é interessante você sempre analisar sobre esse viés. O compromisso de Jesus é com a sua igreja. E o Espírito Santo foi enviado por Jesus para cuidar da igreja até o dia que haverá de entregar a igreja a Ele, como uma noiva sendo entregue a seu noivo. E aí, havendo algumas necessidades na igreja, o Espírito Santo usa pessoas para justamente sanar aquelas necessidades da igreja. O que eu estou querendo dizer? Se esta igreja local aqui, Assembleia de Deus Ministério Alecrim, Barra Mares, aonde estamos, se esta igreja local precisa, e o Espírito Santo diagnostica, o Espírito Santo conclui que esta igreja precisa de um profeta, ele levantará um profeta, mas não é mérito do profeta, não é porque o profeta é bom, é por causa da igreja, é por amor à igreja, é para atender a necessidade da igreja. Se há necessidade de alguém que tenha dom de interpretação, se há necessidade de alguém que tenha dom de discernimento de espíritos, de alguém que tenha o dom da sabedoria, da ciência, etc., como veremos, o Espírito Santo, ele concede esta graça, esta dotação, ele escolhe quem, porque é soberania dele, a quem ele vai compartilhar esse dom. Mas este dom não faz a pessoa que recebe o dom mais especial do que ninguém. Não faz dessa pessoa mais especial do que ninguém. Esta pessoa é um servo que o Espírito Santo elegeu para, com o seu dom, servir a igreja de Cristo. Então aí é onde encontra-se muitos equívocos. As pessoas se apropriam do dom. Tem uns que colocam até no cartãozinho de apresentação: profeta fulano de tal, vou estar em tal lugar, tal dia, vou profetizar isso, aquilo, outro. Fulano de tal, dom de cura, ele já se apropriou. Quinta noite, venha, vou curar 16 pessoas de câncer. Vocês já viram essas coisas aí? Passa o carro de som na rua, bota faixa grandona na igreja, ministro, profeta, apóstolo, não sei o que, das quantas. Não perca, tal dia, tal hora, tal local, ele vai fazer isso. Meu Deus. Mas o dom, como é que a pessoa se apropria, diz a hora que vai ser usado, de que forma vai ser usado, para quem vai ser usado? Como assim? Então, temos que ter muito cuidado com isso, tá? O dom, como está aqui, é graça, ou seja, graça ou dons que denotam poderes, que distinguem certo cristão, capacitam a servir a igreja de Cristo. Então o grande mistério, o cerne, o coração está aí: servir. Quem recebe um dom
recebe uma capacidade extraordinária, não por mérito, mas por graça, para servir a igreja. Então ele é um servo de Jesus e, consequentemente, da igreja de Jesus. Ainda aqui, irmãos, nos slides, dom espiritual. Um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus ao cristão para quê? Desempenho de um serviço. Interage comigo, irmãos, por favor, para você não dormir aí, que sexta-feira, semana puxada e tal, e eu sei que você já chega aqui, a gente já chega já com os pneus arriados, já cansado, baqueado, toda hora olhando para o relógio, já deu 9h30, 9h30, então vamos interagindo aí que você manda o sono embora, fica mais despertado. Uma observação nesse sentido: essas capacidades podem ser desenvolvidas, tá? Deixa eu só voltar aqui para que a gente amarre uma informação com a outra. Estamos dizendo que um dom espiritual é uma capacidade dada por Deus. É Deus quem dá. É Deus quem concede, o dom espiritual. Quando eu falo Deus, estou me referindo à divindade. O Espírito Santo concede uma dádiva, uma graça, um dom, profecia, interpretação, etc., ciência, sabedoria, etc. Então é uma dádiva, é uma graça, é uma capacidade. Porém, olha a observação que eu trago aqui, e isso também precisa ficar muito claro. Essas capacidades podem ser desenvolvidas, podem e devem ser desenvolvidas por aqueles que as recebem. O dom de sabedoria, por exemplo, pode ser desenvolvido de que maneira? Através do estudo da palavra. Imagina que Deus me abençoa com o dom de sabedoria. Puxa, abre minha mente, me dá uma capacidade de compreender as coisas de uma forma assim inexplicável, sobrenatural, espiritual. Abre meu entendimento, que até então era obscuro, bloqueado, não entendia nada, e Deus, de forma sobrenatural, derrama sobre mim essa graça. Agora eu tenho capacidade dada por Deus de compreender coisas que até então a mim eram incompreensíveis. Só que aí eu sou preguiçoso, quero nada com nada, não leio, não estudo. Que serve um dom de sabedoria para alguém que não quer trabalhá-lo, desenvolvê-lo, não quer melhor aprimorá-lo. O que eu estou dizendo não é que o dom em si não seja perfeito e precisa ser aperfeiçoado. Eu não estou dizendo que o dom precisa ser aperfeiçoado. Estou dizendo que a pessoa que recebe o dom precisa se aperfeiçoar. O dom é perfeito, o vaso não. O dom de profecia é perfeito, a pessoa que possui o dom não é. A pessoa que entrega a profecia não é. O dom da ciência, o dom é perfeito, a pessoa que o possui não é. E aí o que a pessoa precisa fazer? Se aperfeiçoar, buscar se qualificar dentro daquele dom que Deus lhe deu. Estou dando exemplo de sabedoria. Busque estudar mais a palavra para aprimorar. Se Deus abrir meu entendimento, eu vou ler, vou pesquisar, vou buscar, dar ferramentas. Dom de profecia, eu digo, o dom é perfeito, o vaso é imperfeito. Então, as primeiras vezes que a pessoa que recebeu o dom vai profetizar, ela pode cometer alguns equívocos. Natural para quem está começando uma atividade que até então não fazia parte da sua vida. O sobrenatural, mesclado com o natural, a pessoa sendo inserida numa atmosfera, numa dimensão nova, ela precisa se ajustar, se adaptar. Ela vai observar, ela vai ver à luz da Bíblia como é que os profetas entregavam os oráculos de Deus, principalmente à luz do Novo Testamento, profetas como Ágabo, porque a gente está na dispensação da graça. Então melhor ainda é termos expoentes, vamos dizer assim, como nossos alvos de exemplo,
os personagens do Novo Testamento, é melhor, embora não seja errado ter os do Antigo Testamento, mas justamente pela questão dispensacional. Então eu vou olhar o profeta Ágabo, o profeta Paulo, né, como profeta, apóstolo, mas também profeta, também era usado em profecia, e entender como esses dons se manifestavam na vida deles e procurar me aperfeiçoar, me adequar. Então isso é importante. Todo aquele que recebe de Deus um dom, não seja relaxado. O dom é uma dádiva, o dom é uma graça, o dom é um presente. Cuide dele, exerça-o com zelo, com sabedoria. Peça a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me dê um presente para que eu use-o em benefício da sua igreja, me ajude. É como a lição que estudamos no último domingo, né, que foi a primeira lição do novo trimestre. Salomão foi sábio em pedir sabedoria. Quem estava lá, né, na sua igreja, na escola dominical, você viu isso. A sabedoria terrena de Salomão se manifestou quando ele pediu sabedoria e recebeu a divina. E qual foi a oração que ele fez? Ele disse: Deus, me dá sabedoria para eu governar o teu povo. Então quem recebe um dom para exercê-lo em benefício da igreja, deve ter essa preocupação: Senhor, me ajuda a exercer esta dádiva que eu recebi do Senhor em benefício do teu povo, da tua igreja, para o bom andamento da tua obra, para a glorificação do nome santo do Senhor Jesus. Então essa observação, irmão, não pode, em hipótese alguma, ser desconsiderada. A capacidade desenvolvida por aqueles que recebem, né, o dom, a sabedoria que eu dei exemplo dele, mas seja lá qual seja o dom que você tenha, que Deus tenha lhe dado, tenha zelo, tenha cuidado, tenha total dedicação para que o Senhor te use cada vez mais para a glória e honra do nome dele. Bom, vamos aí seguir, daqui a pouco eu volto para estudos etimológicos, vamos seguir aí uma síntese sobre os diferentes dons espirituais. Os 9 dons espirituais manifestam a sabedoria de Deus e o poder de Deus, assim como Jesus manifestou tanto o poder de Deus como a sabedoria de Deus. Assim também o Espírito Santo manifesta isso a nós, sendo chamado de o Espírito de sabedoria e Espírito de poder. Podemos dividir ou subdividir os dons em 3 grupos. Como eu disse, nós estudamos esses 3 grupos em 3 lições, trimestre passado. Primeiro grupo, composto por 3 dons, né? O total são 9 dons, então temos 3 grupos de 3. O primeiro grupo possui 3 dons que revelam a sabedoria de Deus, proporcionando o quê? Saber sobrenatural. Então, a primeira tríade de dons revelam a sabedoria de Deus, né? Proporcionam um saber sobrenatural. São os seguintes os dons: o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra da ciência ou de ciência e o dom de discernir os espíritos. A segunda tríade, ou seja, o segundo grupo de dons, são 3 dons que manifestam o poder de Deus por meio de ações, atos sobrenaturais, os quais são o dom da fé, os dons de curar e o dom de operação de maravilhas. Aí está a segunda tríade. A terceira tríade, composta por 3 dons que transmitem a mensagem de Deus, concedendo poder para um falar sobrenatural. Então, o primeiro, sabedoria; o segundo, poder; e o terceiro, mensagem, elocução verbal, fala sobrenatural. Esses dons são profecia, variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Temos aí ainda um box
uma caixinha aí abaixo, onde eu digo que a Bíblia fala de alguns dons complementares, sobre os quais se faz referência em Romanos, 1 de Pedro, 1 Coríntios, os quais nós chamamos de dons de vocação, dons de serviço, etc. Mas nós vamos ficar aqui hoje nos dons espirituais. Vamos lá, primeira tríade, dons que revelam ou que manifestam a sabedoria de Deus. São eles o dom da palavra da sabedoria, da ciência e discernimento de espírito. Primeiro, dom da palavra de sabedoria. Etimologia. Todos eles eu vou apresentar aqui a etimologia. O que é etimologia? A palavra no seu original, seu significado original. Sabedoria, do grego. Olha aí, você conhece essa palavra, talvez nem saiba que conhece. Sabedoria do grego o quê? Sofia. Sofia. Se tiver alguém chamado Sofia, o nome da pessoa é sabedoria. Em grego, Sofia é sabedoria. Por isso que temos a filosofia. Filosofia. O que é filosofia? Filo é um amor. Falei sobre semana passada, eu falei amor filéu, amor ágape, amor eros, amor, falei dos amores. Então tem o filo, que é o apego também, é o apreço pela Sofia, só que a Sofia aqui não é a pessoa, é a sabedoria. Então, filosofia é a pessoa que ama a sabedoria, é a pessoa que se dedica a buscar a sabedoria, por isso estuda a filosofia. Infelizmente a filosofia terrena não tem nada a ver com a sabedoria de Deus, mas aqui está, Sofia, inteligência ampla e completa. Sofia é também o ato de interpretar sonhos e de sempre dar os conselhos mais sábios. Pessoa que tem o dom da sabedoria, ele tem capacidade dada por Deus de interpretar sonhos, ele tem a capacidade dada por Deus de dar conselhos sábios, ele consegue analisar situações sobre vários aspectos, ângulos, que às vezes a pessoa que está sendo aconselhada não vê, e Deus dá a pessoa que tem o dom da sabedoria essa capacidade sobrenatural de analisar, de compreender. Inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus. Quem nós poderíamos dar como exemplo bíblico? Aí você pode falar do Velho Testamento mesmo, que tinha sabedoria extraordinária para isso aqui que nós estamos vendo. Já citei um, né? Ele aí é vamos dizer, sai na frente, né? Então eu vou refazer a pergunta. Quem você diria sem ser o Salomão? E aí, agora vai outro, sem ser o Salomão. José. Um outro aí da mesma linha de José. Tinha ali a mesma capacidade de José. Daniel. O próprio texto diz, não foi encontrado na Babilônia ninguém que tinha uma sabedoria como a de Daniel, capacidade de discernir sonhos, dar interpretações. Tinha sempre, ele era o conselheiro do rei. O rei tinha 120, dos 120 colocou 3, dos 3 colocou ele como chefe. Sabedoria. Eu não tomo nenhuma decisão sem perguntar a Daniel, porque ali só sai conselho de primeira qualidade, sabedoria. Vamos deixar aqui, vamos falar. Então olha aí no seu material. Esse dom proporciona, pela operação do Espírito Santo, uma compreensão da profundidade da sabedoria de Deus, ensinando a explicá-la, seja no trabalho, seja nas decisões no serviço do Senhor, e a expô-la a outros de modo a ser bem entendida, né? É diferente, às vezes você ouve assim a pessoa, é um jargão nosso assim popular, fulano sabe muito, mas sabe só para ele, tem dificuldade na hora de transmitir. Então ele tem conhecimento, mas às vezes lhe falta sabedoria para transmissão, para falar de uma forma que as outras pessoas entendam, compreendam o que ele está dizendo. Então não basta ter as informações, mas é necessário ter a capacidade de transmiti-las para que os ouvintes possam compreender, alcance aquilo que está sendo dito. Isso é sabedoria. O dom da sabedoria é uma força na defesa do Evangelho.
Jesus usou esse dom, Estevão também e vários outros. Deus dá essa sabedoria aos seus servos na hora exata. Assim, o dom da sabedoria é uma força também na evangelização, pois transmite conhecimento da salvação, com palavras que o Espírito ensina, assim convence a consciência para ganhar almas. A gente, ao longo da história da igreja, tanto bíblica, quanto os livros que narram episódios da história da igreja, narram fatos em que a manifestação da sabedoria, assim, momentos decisivos, em fração às vezes de segundos, e a pessoa teve uma capacidade de raciocínio que foi fundamental, defesa do Evangelho, defesa e avanço da obra de Deus. Então precisamos, como igreja, pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. É uma ordem bíblica: ore e peça a Deus sabedoria, né? E Tiago afirma categórica e inequivocamente que Deus dá. Então, irmãos, é algo que eu preciso, e a Bíblia me garante que Deus dá. O que está faltando? Vamos pedir, peça a Deus que dá liberalmente e não lance em rosto. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Segundo dom, palavra da ciência. Palavra da ciência. Aqui o grego, no original, ciência, ali está conhecimento, que vem desta palavra que aqui está no nosso slide, gnosis. Gnose. Talvez você já tenha ouvido falar do gnóstico, gnosticismo. Essa expressão significa conhecer. Gnose é conhecer, é conhecimento. Porém, existe o conhecimento mundano, terreno. Havia a seita dos gnósticos, que só acreditavam naquilo que eles conheciam, que eles entendiam. Então não acreditavam no sobrenatural, porque ultrapassava o seu conhecimento e raciocínio natural. Mas aqui estamos falando de um outro tipo de gnose, um outro tipo de conhecimento. Estamos nos referindo ao conhecimento sobrenatural, ao que Deus dá. Então, gnoses é conhecimento mais profundo, mais perfeito, mais amplo das coisas de Deus. Você quer ver uma expressão que nós usamos muito popularmente para este dom? É dom de revelação. Às vezes no popular a pessoa diz assim, revelação. Por quê? Porque é sabedoria moral tal como é vista em uma vida correta, entendimento. Vamos dar uma olhada aqui no nosso material, você vai entender. Esse dom consiste em penetração nas profundezas da ciência de Deus, pelo qual podemos saber e assim compreender e conhecer aquilo que, pelo entendimento humano, jamais poderíamos alcançar. Enquanto o dom de ciência penetra as profundezas da ciência ou do conhecimento de Deus, o dom da sabedoria nos faz aptos a expô-la, a apresentá-la com palavras que o Espírito Santo ensina. Vamos ver aqui algumas manifestações desse dom. Constitui uma potência no ministério de ensino, pois manifesta aquilo que Deus fez por nós através da sua graça, e ajuda o ensinador a comunicar algum dom espiritual, revelando os mistérios de Deus. Vejamos alguns desses mistérios mencionados no Novo Testamento: o mistério de Deus Cristo, o mistério da piedade, o mistério de Cristo em vós, o mistério da fé, o mistério da igreja, o mistério do evangelho, o mistério da sua vontade, o mistério do arrebatamento. Então, aquilo que era mistério, pelo dom de conhecimento, a pessoa passa a conhecer o que estava oculto. Ela passa a ter ciência de algo que era obscuro, não era compreendido. Então ela tem a capacidade de revelar mistérios, coisas ocultas. Por isso nós chamamos de revelação. Revelar o que até então estava oculto. Por exemplo, quando Paulo vai falar sobre o mistério da ressurreição, 1 Coríntios 15, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Aí ele vai revelar
vai trazer a revelação. Então, algumas vezes Paulo usa esse termo, o que era mistério desconhecido, mas Deus lhe deu a ciência, o conhecimento, e ele o revela. Então esse dom também revela aquilo que está oculto aos olhos do homem. Pelo dom é revelada a ciência sobre assuntos também relacionados à vida material. Quando eu falo vida material, coisas do cotidiano, do dia a dia, que Deus nos faz saber, que às vezes está oculta para atrapalhar a obra de Deus, mas Deus revela, Deus mostra, Deus dá a ciência. A ciência aí é quando você fala assim, eu estou ciente, né? Eu agora sei aquilo que eu não sabia, que era oculto. Então é a revelação que nós chamamos. Terceiro dom, dentro do grupo de dons de sabedoria, é o dom de discernir o quê? Perceba aí que está no plural, né? Os espíritos. Irmãos, são muitos os espíritos atuando no mundo físico e principalmente no mundo invisível, no mundo sobrenatural. As ações que movem o mundo, tá? Ouça isso que eu vou lhe dizer. As ações que movem o mundo, elas têm origem em 3 fontes e nós precisamos discernir qual fonte é. Vamos ver aqui, ó. Discernimento, grego diakrisis. O que é isso? Habilidade de discernir, você conseguir separar uma coisa da outra, entender, saber o que está por trás, qual é a fonte, qual é a origem. Então, discernimento, julgamento, você faz um diagnóstico e você compreende o que está por detrás, qual é a fonte, qual é a origem. Quando a gente fala então aqui de discernir os espíritos, veja bem aí no nosso material, por meio desse dom, o Espírito Santo revela que Jesus tem olhos como chama de fogo. O portador do dom recebe pelo Espírito Santo como em um laudo o resultado de uma análise vinda do laboratório de Deus sobre a qualidade exata do Espírito que inspira e opera em determinadas pessoas. Já viu aí um raio-x? Raio-x não, tomografia computadorizada, não é? Do céu. Antigamente falava, fulano é o raio-x de Deus, né? Tinha até esses jargões, né? Kodak, e Kodak já ficou lá no passado, aquele negócio de pegar aquele filmezinho lá para a sala escura, jogar no revelador, no fixador para depois... Ih, irmão, isso daí não é da minha época não, é da época de algum de vocês aí, então aí. Já até trabalhei nisso, se vocês querem saber, já até trabalhei nisso, já colocando lá aqueles filmezinhos lá na máquina lá e ó, jogando naquele papel especial, depois se passava no líquido, que era o revelador, a imagem vinha, não podia passar do ponto, depois no fixador, para depois na água, pendurava com os pregadorzinhos para secar. Irmão, já trabalhei nisso aí. Agora, mas quando a gente fala, fui longe demais agora, mas quando a gente fala aqui do raio-x de Deus, aquilo que... E é interessante que quando a gente fala dessa revelação, você pega um papel branco, daqui a pouco a imagem aparece ali, fica fixada ali, agora você consegue ver um laudo, um raio-x, uma tomografia computadorizada. Só que neste caso aqui estamos dizendo que o laboratório não é terreno, o laboratório é celestial. Quem dá o laudo é Deus, e o diagnóstico que ele dá é sobre a origem, né, da inspiração, ou o espírito que está por trás inspirando aquela fala ou aquela ação. Por quê? Isso é necessário. Vamos ver aí, ó. Pois elas podem vir, né? Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Esse dom revela a fonte de onde vem a inspiração do quê? Das profecias e revelações. Pois elas podem vir de, primeiro, inspiração divina. Segundo,
podem representar o pensamento do coração daquele que as apresenta. O nome disso é o que? O espírito humano. Ou podem provir de uma fonte impura ou contaminada. Estamos falando do espírito do nosso inimigo. Então, como eu disse, as ações que movem o mundo, elas podem provir do Espírito de Deus, do espírito do homem ou do espírito do inimigo das nossas almas. Precisamos discernir qual espírito está por trás, principalmente dentro da igreja, diante de uma profecia, diante de uma revelação. Qual é o espírito que está por trás? Qual é o espírito que é a fonte daquela mensagem, daquela profecia? Não sai aceitando tudo não, irmãos. Também não estou dizendo para você rejeitar. Não quero que você seja uma pessoa ingênua, que acredite em tudo, e também não quero que você seja uma pessoa cética, que não acredite em nada. Você precisa ser uma pessoa que tenha discernimento para saber o que você deve aceitar e o que você deve rejeitar. Já viu aquela história do crente inchada e o crente pá? O crente inchado é assim: quando a palavra é bênção, ele toma posse, recebo, é de Deus. Aí quando o negócio é prova, ele vai para lá, isso aí é para o outro lá, é para o irmão de lá, isso aqui é para a irmã aqui de trás, aí vai com a pá, né? Quando é bênção, ele é meu, isso aqui é meu. Mas nem sempre a palavra é bênção. Eu já contei aqui testemunho, não vou voltar a ele, já falei aqui, de ter recebido uma mensagem que estava de acordo com o desejo humano do meu coração, mas testificou que não vinha da parte de Deus, embora me agradava, mas não vinha da parte de Deus. Eu já recebi mensagens que me desagradou, mas eu estava plenamente consciente de que era Deus que estava falando. Então você precisa ter discernimento disso também, porque o coração é enganoso. Quando bate com aquilo que você quer, é Deus, né? Bateu com o que eu queria, é Deus na terra. Nem sempre. Às vezes Deus vem na contramão mesmo, desfazendo o que você queria. Você tem que ter discernimento para saber a fonte, quando é Deus, quando não é. E também discernir, porque quando não é Deus, quais são as outras duas fontes? O espírito humano e o espírito satânico, maligno, diabólico. Então também você não pode jogar tudo no pacote do diabo, né? Que também tudo é o diabo. A pessoa vai pôr tudo é o diabo. Às vezes nem é Deus, nem é o diabo. É a carne mesmo, é você mesmo. Eu vou lá orar por uma irmã que está enferma. Estou doido que ela fique curada. Nem Deus mandou eu dizer que ela vai ficar curada, e nem o diabo está me inspirando para dizer que ela vai ficar curada. Mas eu quero, e eu vou e digo. Não foi nem Deus, nem o diabo, fui eu. Me emocionei, minha carne falou mais alto. O meu desejo acabou ali, a minha emoção acabou tomando lugar ali naquele. Acontece. A pessoa falou dela mesmo, quando a gente diz, foi dela mesmo. Não é que é o diabo também. A pessoa tem que tomar o cuidado, que às vezes a emoção toma o lugar de Deus, do Espírito de Deus, e nem é o diabo, mas é simplesmente a emoção. Ela vai lá e fala. Quantas vezes a gente fica até com medo e fala, eu tive um sonho, eu tenho medo de que tenha sido de mim mesmo. Você deixa até em aberto, para a pessoa, eu vou te passar, porque eu não quero ser cobrado, mas eu fico até receoso de que seja de mim mesmo. Então, irmão, faça a prova com Deus aí, tá? Se for de Deus, amém. Se não for também, irmão, me perdoe aí, se eu me emocionei, se foi da minha carne, me perdoe em nome de Jesus. Ok, você pode passar e deixar claro, irmão, me perdoe, não estou muito convicto, mas por outro lado também não quero ficar comigo. De repente, a mim, esta mensagem não faz sentido, mas eu lhe contando para você tem tudo a ver, vai encaixar, você vai entender, então eu vou contar e você... Então você tem que ter esse cuidado, esse equilíbrio. Pode tudo, assim diz o Senhor, botando Deus em tudo, às vezes Deus não está, e aí? Isso aqui é pecado. Isso é pecado. Você dizer que Deus falou o que Deus não falou. A gente fica preocupado quando a gente faz isso, né? Fulano falou isso de você, fulano não falou. Imagina, que absurdo. Você dizer que alguém falou algo a seu respeito, sendo que não falou.
E como é que a gente sai falando isso acerca de Deus? Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer. Aí Deus, eu mandei você falar? Eu? Quando? Nem eu lembro que eu te falei isso, me recordo. Foi que dia? Então toma cuidado. Isso daí é sério. Estou aqui falando de uma forma meio cômica para que você grave, mas tome cuidado, tenha zelo. As coisas de Deus, colocar o nome de Deus em vão é isso daí. Não é chegar aqui e falar Deus, é você colocar o nome, a honra, a dignidade, a pessoa de Deus onde ele não está, onde ele não tem nada a ver, você está envolvendo Deus. Isso é pecado. Isso é tomar o nome de Deus em vão, é misturar ele em coisas vãs. Próximo grupo de dons, vamos aí a 3 dons que manifestam o poder de Deus. É o dom da fé, os dons de curar e de operação de maravilhas. O primeiro dele, fé, do grego pistes. A palavra pistes significa convicção da verdade de algo. Pistes ainda pode ser interpretada por convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança, fervor santo nascido da fé e unido com ela. Então, o dom da fé. Este dom não se refere à fé salvadora, nem ao crescimento da fé, ou ao reforço à fé que o batismo no Espírito Santo nos dá, mas consiste em um impulso à fé implantada pela oração do Espírito Santo para executar aquilo que Deus determinou que fizéssemos. Esse dom em ação gera uma atmosfera de fé que dá a convicção de que agora tudo é possível. Jesus se referiu a esse dom quando disse: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Esse dom é um impulso poderoso à oração da fé, pois impõe a certeza de que para Deus tudo é possível. Então, não vou aqui me deter muito nesse dom, a gente vai precisar andar um pouquinho mais rápido. Vamos falar dos dons de curar. Esse é interessante, o fato de que ele aparece, é o único dom que aparece no plural. Se você olhar na sua tradução bíblica, quando fala de curar, fala dons. Um é dom de profecia, dom de sabedoria. Quando chega no curar, é dons de curar. Cura aqui do grego yama. Yama é um meio de cura, pode ser também remédio ou medicamento. Por que é importante a gente perceber o fato de que essa expressão é plural? A gente já falou também, aliás, estava dentro da lição, encerramento do trimestre passado, sobre a multiforme sabedoria de Deus. E dentro da multiforme, as muitas formas da manifestação da sabedoria, temos também as muitas formas da operação de Deus, da operação do poder de Deus. Então nós não podemos limitar a ação de Deus a uma única forma, achar que Deus age sempre da mesma forma. Quando se trata de curar, Deus cura de diversas formas. Se você pegar no ministério de Jesus, por exemplo, cura de cego. Teve cego que Jesus curou, que o cego falou: Senhor, o que tu queres que eu faça? Eu quero ver. Jesus disse: vê, ué. Assim é, vê. Você quer ver? Vê. É só isso? Você quer mais alguma coisa? Não, então vai em paz. Pronto, acabou, resolvido. Aí teve outro que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou no olho, mandou ele lá no tanque lavar, foi no tanque, voltou, e aí, tá vendo? Eu também ainda embaçado, estou vendo as pessoas igual árvore. Então lava melhor isso aí, lava. E agora? Agora estou vendo, olha que diferente. Por quê? São várias formas de Deus operar. Você lembra quando Deus, usando o profeta Isaías, disse ao rei Ezequias para que colocasse a casa em ordem, porque ele iria morrer e não ia viver? Você vai morrer, não vai viver. Aí o rei fez o quê? Virou o rosto para a parede, chorou, orou, pediu misericórdia. O profeta estava no pátio ainda do palácio. Aí Deus disse: profeta, volta lá, diga que eu ouvi a oração dele, vi as lágrimas, que ele não vai morrer. Eu vou dar ele 15 anos de vida.
Aí Isaías volta e diz: olha, Deus manda dizer, ele ouviu sua oração, viu suas lágrimas, você não vai mais morrer. Deus vai te dar 15 anos. E outro detalhe, essa sua ferida que você ia morrer, você pega uma pasta de figo, você passa aí na ferida e você vai ficar curado. Ó, o remédio estava dentro do quintal do homem. Tá vendo? Estava ali. Tem aí atrás, você não tem um pezinho de figo, tem, pega lá e tal, faz uma pastinha, bota aí que você vai ficar bom. Estava com um decreto de morte, ó, e o remédio estava ali. Acontece também, ué. Ah, não, Deus só age assim, não, às vezes é uma coisa simples. Deus está operando nessa coisa simples também. Então é muitas formas de agir. Dons de curar, são muitas formas. Cura do corpo doente pela fé é um fruto da morte de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, é um resultado, né? A morte de Cristo levou as enfermidades e nos dá direito à cura. Os dons de curar consistem em uma operação do Espírito Santo pela qual o poder de cura que Jesus garantiu é transmitido ao doente de modo abundante, algumas vezes imediato, para a cura completa. Vemos em Atos esse dom em plena atividade no ministério de vários homens de Deus: Estevão, Pedro, Filipe, Paulo. Esse dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quer, porém é sempre uma transmissão de poder do Espírito Santo. Então, veja bem, eu dei aqui um exemplo de Jesus. Ele curou várias pessoas, às vezes com a mesma enfermidade, de formas distintas. E tem pessoas que dizem possuir o dom de cura, mas ele estabelece uma regra: vai ser sempre assim, vai ser sempre assim. Não, Deus não está limitado às regras que nós estabelecemos. A gente falou no começo que as regras às quais Deus se limita são as regras às quais Ele mesmo estabeleceu e revelou na sua palavra. Agora, não as regras que nós, meros mortais, estabelecemos. Definitivamente não. Então, esse dom não significa uma capacidade de curar quando e como a pessoa quer, porém é sempre uma transmissão do poder do Espírito Santo. Por isso é indispensável que o portador do dom esteja ligado a Cristo e siga a sua direção. O dom é dado à igreja e constitui uma confirmação de Deus à pregação da palavra. Por esse motivo, Jesus deve sempre ser o único glorificado. Compare, nesse sentido, a atitude de Paulo, Pedro. Você vai ver várias curas que ocorreram, mas de formas diferentes. Paralíticos, Jesus curou de formas diferentes. Mandou que levantasse e andasse. Por exemplo, o paralítico da Porta Formosa, Pedro disse para ele levantar e andar, mas se você ler o texto, depois de dar a ordem, Pedro estende a mão, segura ele e levanta ele. Então perceba, tem vezes que você vai falar, levanta e anda, a pessoa levanta e anda. Tem outra que levanta e você ainda tem que ir lá segurar e ajudar. Então a pessoa tem que estar ligada para entender a forma como Deus quer agir e poder seguir aquela orientação de Deus. Não achar, eu tenho o dom, é sempre assim, já sei, é desse jeito. Não. Deus age de diversas formas. Precisamos estar ligados no Espírito para entender a forma como Deus quer agir. O sexto dom, que é o terceiro dessa tríade de dons de manifestação de poder, é o dom de operar maravilhas, do grego energema ou energema, que significa resultado de uma operação, e maravilhas, a palavra grega para maravilhas é a palavra conhecida nossa, que trabalhamos ela semana passada, dunamis ou dínamos, que significa poder, força, habilidade. Então é a operação, o poder em ação, a capacidade sobrenatural, a força, a habilidade sobrenatural em ação, para operar coisas extraordinárias, poder para realizar milagres. E ainda olha que interessante, poder que consiste em ou baseia-se em exércitos, forças, multidões. Isso é um grande poder, poder como de um grande exército, multidões armadas. Isso é um poder extraordinário.
Vamos olhar aí no material. Esse dom constitui uma operação do Espírito Santo pela qual é transmitido o poder ilimitado do Deus Todo-Poderoso. Imagine, irmão, à nossa disposição o poder ilimitado do Deus Todo-Poderoso, aquele sobre o qual a Bíblia diz que nada é impossível. Se nada é impossível para Deus, nada é impossível para alguém que está agindo pelo poder de Deus, autorizado por Deus, guiado por Deus, para a glória de Deus. Então, a gente não vai confiar na nossa própria força, capacidade, mérito, mas confiemos naquele que diz: eu tenho todo o poder no céu e na terra, aquele que não conhece limite. Jesus possuía esse dom. O mesmo dom manifestou-se no ministério de Moisés. Imagina, mar se abrindo, Josué, as muralhas caindo, Paulo, tantos milagres também, ressuscitar mortos, por exemplo. Isso é dom de maravilha, né? A cura é uma cura. Você chegar, um cego viu, coisa tremenda, surdo ouviu, tremendo, mas o morto ressuscitou. É tão maravilha que se acontece no velório, poucos ficam, né? No meio do velório, se orar e o morto levantar no caixão, poucos ficam ali para testemunhar a maravilha, né? Então, esse dom também está em operação. Penúltimo, aliás, vamos aí o último grupo, que agora se referem aos dons de elocução verbal, transmissão de mensagens. E, naturalmente, o mais conhecido deles é o profecia, do grego profeteia, que significa o quê? Profeteia significa o discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação, admoestação do iníquo, ou para o conforto do aflito, ou para revelar coisas escondidas, pelo prenunciar de eventos futuros. Está aí uma definição bem ampla, né? Claro que não exaustiva, mas bem ampla de profecia. É um discurso, é verbalização, mas que emana da inspiração divina e declara, revela os propósitos de Deus, que às vezes é reprovar um iníquo, uma atitude iníqua, às vezes é trazer um consolo, um conforto, um ânimo, uma exortação, uma admoestação, revelar algo que está oculto. Então a profecia tem essas finalidades. Profecia é uma mensagem de Deus dada ao portador do dom por inspiração do Espírito Santo. O profeta deve transmiti-la exatamente como a recebeu. Deus disse: aquele em quem está a minha palavra, que fale a minha palavra. Acho que foi até a leitura nossa de hoje, que a gente está fazendo a leitura bíblica anual, foi ontem, né? E lemos esse texto aí. A atitude daquele que profetiza deve ser: a palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente. Isso é importante, eu vou falar disso aqui, Você devia gravar aí ou marcar no seu material aí, A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente, mas fiel e conscientemente, pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esse é um outro texto que às vezes tem uma interpretação equivocada. A Bíblia não está falando que o Espírito de Deus é sujeito a ninguém. Os espíritos de quem? Dos profetas. Eles são sujeitos aos... Em outras palavras, o meu espírito é sujeito a mim, o seu espírito é sujeito a você. Eu devo ter controle do meu espírito, das minhas emoções, você da sua.
tem essa história de perdi o controle, estou descontrolado. Não. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. No momento em que a profecia é transmitida, não é Deus quem está falando. Mas como assim? Vou lhe explicar. No momento em que a profecia é transmitida, não é Deus que está falando, mas é o homem que está transmitindo o que de Deus recebeu. Se fosse o próprio Deus que estivesse falando, não haveria necessidade de se julgar a mensagem, como está ordenado. É a ordem bíblica que se faça. A finalidade da profecia é transmitir a mensagem cujo conteúdo é edificação, exortação e consolação. Então vamos lá. A mensagem recebida por inspiração do Espírito Santo não é transmitida mecanicamente. Quem já teve a oportunidade, privilégio, isso é um privilégio, de ter sido por Deus usado em profecia, que coisa maravilhosa, né, irmão? Sermos coadjuvantes, mas que seja coadjuvante do Deus Todo-Poderoso na transmissão da sua mensagem, da sua palavra. Quem já teve esse privilégio de ser usado por Deus em profecia sabe, você recebe a mensagem, é responsabilidade sua transmiti-la fielmente. Deus, ele não se apossa da sua boca de forma mecânica a ponto de que você não tenha controle da sua fala. Alguns até vão dizer que sequer se lembram do que falou. Não, o dom de profecia não produz amnésia em ninguém. Falei, mas nem sei o que eu falei, eu estava... Não, que história é essa? Você vai tomar um remédio, irmão, você está com problema. Você acabou de falar agora, já esqueceu? Não existe. Você tem consciência, suas faculdades mentais devem estar ali equilibradas. Você recebeu a mensagem, por exemplo, Deus pode me dar a mensagem: diga ao meu servo, presbítero Zé Roberto, que eu estou abrindo uma grande porta para ele. Deus me deu a mensagem aqui para eu entregar para ele. Só que até eu sair daqui e chegar lá, irmão, isso é uma caminhada aqui, que deve dar uns 20 passos, dá menos de 20 metros, aí daqui até lá é como se fosse uma maratona. Eu posso resolver incluir, eu, Márcio, o homem, posso resolver incluir, posso resolver retirar, posso mudar a mensagem. Então depois a mensagem terá que ser julgada. Por quê? Porque eu posso ter sido fiel ou não. Quem nunca ouviu, e também não estou aqui com esse exemplo que eu vou dar generalizando, mas existem casos em que você talvez já tenha ouvido, em que Deus dá uma profecia. Vou voltar ao mesmo exemplo: vá lá e diga ao meu servo que eu estou abrindo uma porta para ele. Eu vou lá e digo: olha, Deus manda te dizer, meu servo, assim diz o Senhor, eis que eu estou abrindo uma porta para ti. Aí ele, meu Deus, glória a Deus, começa a chorar. Eu me empolgo e te digo mais, essa porta é assim, você vai para tal lugar e dessa você vai. Aí Deus, e aí? Quem nunca ouviu o tal do te digo mais? Tal do te digo mais é perigoso. Não estou generalizando, dizendo que não é. Pode ser que Deus mande dizer mais, mas às vezes esse tal do te digo mais, irmão, quando às vezes você olha para a cara da pessoa que está lhe entregando a mensagem e você não tem reação, porque simplesmente você está recebendo a mensagem, vai refletir sobre ela acessa ali. Mas se você tiver uma reação de emoção muito forte, às vezes o profeta ele vai junto também, se empolga e acrescenta. E aí vai. Então, a mensagem ela é recebida por inspiração, mas ela não é transmitida mecanicamente, mas fiel e conscientemente, porque os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então vamos ainda dentro do mesmo exemplo. Deus me entregou uma mensagem para que eu entregue ao presbítero Zé Roberto que Deus está abrindo uma porta para ele. Só que Deus me entregou esta mensagem no momento do culto, em que o pregador aqui está pregando e abençoando toda a igreja. E aí Deus me entregou uma mensagem, e eu acho que tem que ser agora, que eu tenho que parar o meio da pregação, sair sapateando do canto onde eu estou, fazer um estardalhaço, derrubar a banca e tal. Não, irmão, porque Deus me deu uma mensagem. Tá, mas calma aí, você pode entregá-la depois, não tem problema. Você não pode impedir que 100 pessoas sejam abençoadas porque você tem uma mensagem para uma pessoa.
Deus está falando com 100, com 50, com 30, com 10, um culto, e você de repente vai atrapalhar o andamento de todo um culto para entregar para um. Outro sim, quem disse que é necessário que todos ouçam a mensagem que Deus mandou você entregar a uma pessoa? Algumas vezes, e mais uma vez aqui não quero ser mal interpretado, não quero generalizar, mas algumas vezes o estardalhaço não passa de vaidade do coração daquele que está entregando a mensagem e quer ser notado. Algumas vezes não passa de pura vaidade no coração daquele que está entregando a mensagem e quer ser notado, quer o microfone para entregar. Deus mandou dizer para esse servo aí que está aí, ó. Mas não é para ele? Vai lá e fala para ele, mano. Deus mandou dizer para ele, por que ele está dizendo para todo mundo? Vem no fim do culto, levanta a mão. Deus me deu uma mensagem aqui, pastor, preciso da oportunidade do microfone. Aí vem aqui, pega o microfone. Qual é a mensagem? Não é para a igreja. Aquele irmão que passou lá na rua agora, chama ele lá, Deus me deu uma mensagem para ele. Vá você correndo atrás dele lá, rapaz. Deixa a igreja ser abençoada. Tem umas coisas, você precisa entender. A mensagem, não estou dizendo que ela não é de Deus, é aquele ponto que nós falamos lá atrás, a sabedoria na hora do exercício do dom. É isso aí que às vezes produz o escândalo, é a falta de sabedoria. Não estamos dizendo que não é Deus, mas o vaso é imperfeito. Deus é perfeito, a mensagem é perfeita, o vaso é imperfeito. Se ele não tiver humildade para entender que é imperfeito e buscar aperfeiçoamento, ele vai ficar, não, é isso aí mesmo, eu sou profeta de quem tocar em mim, e começa esse discurso de terrorismo espiritual. E se tocar em mim, Deus te pega, Deus te mata, quebra suas pernas. Então, já vi, isso é menino espiritual. Começa com essas bobeiras, é meninice pura. Não aguenta ser repreendido, ensinado, doutrinado, já parte para ameaça e tal. É menino. Então a gente está aqui para aprender pela Bíblia o uso dos dons espirituais. Ninguém está negando a existência e a realidade dos dons. Só estamos deixando claro que os mesmos estão pautados na palavra. E não pode fugir dessa regra. Por quê? Volta ao início. É incoerente o Espírito inspirar a palavra de uma forma e depois os seus vasos de outra, havendo um choque, um conflito entre a inspiração do Espírito pela palavra e a suposta inspiração do Espírito no uso dos dons. Não pode haver conflito. Tem que haver ordem, decência, concordância. Quando assim as coisas acontecem, Deus é glorificado. Quando assim as coisas acontecem, todos entendem que Deus está agindo no meio da igreja, sem confusão, a coisa tudo no seu lugar, no momento certo, a hora do louvor, da adoração, da mensagem profética, da mensagem pregada para a igreja, tudo ocorrendo dentro daquela harmonia, sintonia, dimensão espiritual. Irmão, Deus é glorificado e até o ímpio, o pecador, sai reconhecendo, Deus está nesse lugar. Que coisa tremenda. Então nós temos que ter essa preocupação. Então, quando a profecia ela é transmitida, não é Deus, é o homem falando o que recebeu de Deus. Agora, como ele vai falar precisa ser julgado. Por quê? Porque o homem pode deixar nesse meio tempo, como eu disse, daqui até ali esses 20 metros, pode haver a influência do meu espírito, pode haver a influência do espírito maligno, para que a mensagem de Deus seja mudada, acrescentada, diminuída. Então vai ter que se analisar e julgar a mensagem, para discernir se ela veio de Deus, se todo o conteúdo proveio de Deus, ou só parte do conteúdo proveio de Deus. Isso precisa haver. A Bíblia ordena, orienta assim. Vamos aí ao último grupo, aliás, o último dom. São dois, né? São os dois últimos, mas nós vamos falar deles aqui de forma unida, que é o dom de variedade de línguas e interpretação das línguas. A palavra grega para línguas é esta aqui, glossa. Qual vem o glossário? Você já ouviu falar de glossário? Onde tem as palavras, glossolalia, idioma, dialeto usado por um grupo particular de pessoas diferente dos usados por outras nações. Nesse caso aqui, línguas como as que foram faladas em Pentecostes eram idiomas de outras nações.
porém desconhecida por aqueles que falaram, embora conhecidas por muitos dos que ouviram. Nós já sabemos disso também. Existe esse fenômeno espiritual também, quando a língua ela é um idioma da terra que alguém conhece, mas aquele que fala não conhece. Existe uma diferença entre a língua estranha dada como evidência do batismo no Espírito Santo e o dom de línguas. Esse sinal é dado a todos que são batizados, mas o dom de línguas não é dado a todos. O dom de línguas tem por finalidade transmitir à igreja uma mensagem em línguas estranhas e por isso precisa de interpretação. Para quê? Para que a igreja seja edificada. Essa interpretação é feita pelo dom de interpretação de línguas. Então olha aqui, interpretação, do grego hermeneia. Da onde vem a palavra hermenêutica, né? Tem uma disciplina que se estuda, que é interpretar. Hermenêutica é interpretação. Interpretação do que foi dito mais ou menos obscuramente por outros. Então a interpretação de línguas, tanto o dom de línguas quanto o dom de interpretação constituem um milagre, pois nem o que fala, nem o que interpreta conhece a língua que é falada. Trata-se de uma língua verdadeira, seja de homens ou de anjos, conforme o Espírito Santo concede àquele que a quem fala. Esses dons, variedade de línguas e interpretação, quando eles são usados conjuntamente, emitem uma mensagem equivalente à profecia e constituem um sinal para os não crentes. Por quê? Porque é como uma profecia. Alguém fala em língua, o outro interpreta, transforma-se em uma mensagem profética. Muitas vezes, e aqui, irmão, não há regra. Muitas vezes a pessoa que fala, ela mesma interpreta. Às vezes um fala e o outro interpreta. Às vezes um fala por um longo tempo e depois o outro vem na sequência por um longo tempo interpretando o que foi dito. Às vezes há aquela intercalação em que um fala, o outro interpreta, o outro torna a falar, o outro torna a interpretar, e o outro fala mais uma vez, e o outro mais uma vez interpreta até que a mensagem seja concluída. Então aqui pela Bíblia não há uma regra. O que há como regra é que há o falar em línguas e a interpretação, e ambos atuando simultaneamente equivalem a uma profecia. Para encerrarmos esse capítulo, primeiro eu quero lhe dizer algo aqui importante, depois fazer uma comparação e na sequência vamos responder essa pergunta abaixo. Primeiro, importante, isso aqui é importante. O que é importante? A questão das... Não, mas você não leu não, você fez assim... E não vai dizer que é por causa da máscara não. Vai lá, respira fundo, tenta de novo, vou te dar outra chance. Importante, a questão das... Isso é importante. Manifestação das emoções no culto. Precisamos entender a diferença, nós vamos falar aqui rapidinho sobre isso, entre emoção e emocionalismo. São coisas diferentes. A emoção e o emocionalismo. Emoção está dentro daquele escopo que nós estamos tratando já, e desde o início aqui da pneumatologia, vamos tratar muito ainda em antropologia, o tripé da alma: intelecto, vontade, faltou o terceiro, qual que é? Tripé da alma, da personalidade, que é o intelecto, a vontade e sentimento, emoções. Então, o culto que é prestado com a alma é um culto racional, tem entendimento. A alma está presente no culto, tem entendimento, tem razão, tem compreensão, tem intelecto, vontade, desejo, impulso, a adoração, o envolvimento, a celebração, e deve haver emoção. A pessoa deve sentir alegria, gozo,
satisfação, isso é emoção, isso é a alma da pessoa sendo tocada no culto, está participando. O próprio Davi, olha que interessante, com certeza você já leu algumas vezes esse salmo, você já ouviu a leitura desse salmo, já ouviu pregação nesse salmo, mas talvez nunca tenha refletido no que eu vou lhe dizer aqui agora. O salmo onde se diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Quem já leu esse salmo aí? 103. Quem está falando com quem? Você já conversou algum dia com a sua alma? O salmista está conversando com a alma dele. Ei, alma, estou falando com você, acorda, alma, bendiga o Senhor. Ele está chamando a alma dele para vir para o culto. Ele chama: alma, vem participar do culto, venha bendizer o Senhor. Então ele está falando com a sua alma. Então isto é a pessoa dominada no espírito conversando com a sua alma. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E aí depois ele amplia: tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça, faculdade da alma, intelecto, lembrança, rememorar, está lá no intelecto, está na alma. Emoção, a alma tem que vir para o culto. Não vem, pelo amor de Deus, não venha para o culto desalmado. Não venha para o culto desalmado. Traga a alma. Não é bíblico nem espiritual reprimir os nossos impulsos emocionais, se eles são espontâneos, sinceros, surgem de corações puros, entregues a Deus. A pessoa pode chorar, sentir uma emoção forte, chorou, faz parte do culto. Sentir uma alegria imensa, deu vontade de adorar a Deus com sinceridade, faz parte do culto. A emoção foi tomada, ela chegou triste, de repente foi alegrada pelo Espírito e começa a dar glória a Deus, faz parte do culto. A emoção, sim, espontâneo, não é mecânico. A pessoa não chega lá, quando der 8h15 eu vou dar um grito de glória a Deus. Eu fico olhando, 8h15, glória a Deus. Não é mecânico, é espontâneo, não é algo mecanizado. Tem gente que é mecânico, ele imita a pregação do pregador. O pregador, na parte da mensagem, lá falou língua estranha, ele está copiando a mensagem, até língua estranha do pregador ele copia. O pregador lá entregou uma profecia, ele copia, e é mecânico. Infelizmente isso existe, isso não pode existir. As emoções espontâneas, sinceras, motivadas, pela entrega a Deus, por corações puros, deve existir. Todavia, quem adora a Deus no Espírito deve observar os ditames bíblicos que governam toda manifestação espiritual e emocional. Ou seja, eu tenho liberdade para que as minhas emoções elas sejam manifestadas no culto, mas há limites estabelecidos pela palavra. Isso que eu preciso observar. A Bíblia não me impede, não me reprime, não me proíbe de que eu manifeste emoções, que eu chore, que eu ri, que eu me alegre, que eu levante a mão, que eu glorifique, que eu me envolva, mas existem limites. Por exemplo, os dons e operações do Espírito devem edificar a igreja. Língua, profecia, sabedoria, conhecimento, fé, sacrifício pessoal, nada valem se não são motivados pelo amor. Se o exercício do nosso dom ou bênção pessoal não serve para edificar a igreja, o amor nos obriga a ficarmos silenciosos, controlando o nosso espírito em obediência ao Senhor. Por exemplo, se o extravasar da minha emoção atrapalha toda a igreja de cultuar, aí é onde o bom senso e o amor devem reinar. Eu preciso me conter em benefício do próximo. Eu não posso pensar só em mim. Irmão, eu vou lá, eu vou correr, eu vou pular, eu vou dar voadora, cambalhota e tal. Aí o culto para você é uma maravilha, mas para o restante da igreja todo foi horrível, porque você atrapalhou. Ninguém ouviu a mensagem, ninguém entendeu. Mas e daí? Eu fui abençoado? Esse tipo de pensamento, de sentimento, aí já não é emoção, aí já não é a alma, aí já é sentimentos nocivos, já é egoísmo,
sentimento faccioso. A Bíblia então vai me orientar a que o amor governe. Imagina alguém está pregando e o outro está dando glória alto, alto, alto o tempo todo, falando de língua e rajada de língua, e ninguém consegue entender, nem ele, nem a mensagem, nem nada. Mas ele, cheguei no culto falando língua, fui embora falando língua, me auto-edifiquei. Que maravilha, hein? E o restante da igreja toda? Então, nesses casos, a emoção precisa ser contida em benefício da coletividade, da igreja, do corpo de Cristo. Existe um momento da adoração que você vai poder adorar e extravasar, mas existe um momento que você precisa se conter, pelo bem coletivo, pela própria edificação da igreja. Você precisará se controlar, e o fato de você se controlar, você está permitindo que outras pessoas sejam abençoadas. Tem momento, você precisa ter esse discernimento. É momento que eu posso extravasar a minha emoção, me levantar a mão, adorar a Deus. Imagina eu aqui dando aula e todo mundo agora resolvendo bater palma, andar, glorificar, adorar e falar que é o Espírito. Não, mas a gente está numa aula, entendimento, razão, aprendendo. Não, mas eu senti de fazer isso. Não, mas não é o momento. Não é o momento. Isso precisa ser considerado. Não se proíbe as emoções, mas o controle, para que isso não atrapalhe o bom andamento do culto, é sempre necessário que se leve na mais alta consideração. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu quero ainda, para fechar este capítulo, falar da diferença aqui entre batismo e enchimento. Ainda pairam algumas dúvidas quando se trata deste assunto, batismo e enchimento. O batismo com o Espírito Santo, o que é? Do grego baptismos, que significa imersão, submersão, lavagem, purificação, mergulho, efetuado por meio de água. Quando a pessoa é imersa, é mergulhada, isso é o batismo. No Espírito Santo já explicamos, é quando Jesus nos mergulha no oceano do Espírito, as águas do Espírito, no Espírito, somos batizados. Enchimento, ser cheio. A palavra grega para cheio é plerô, plerô ou plerô. Plerô é tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer completa em cada particular, tornar perfeito, pleno. Quanto o batismo é águas me envolvendo por fora, cheio é por dentro. A diferença entre ser batizado, quem se batiza nas águas, as águas envolvem o seu corpo. Quem está cheio de água, mandou água para dentro, né? É o seu interior, é água do lado de dentro. Então, batismo é uma coisa, enchimento é outra. O batismo com o Espírito Santo é revestimento por fora, revestido, vestido e depois revestido de poder. Para qual objetivo? Para servir. Poder para servir. E o enchimento? Enchimento do Espírito Santo é a vida de Cristo agora por dentro, saturando todo o ser do cristão, fazendo manifestar a natureza do seu mestre. Enquanto o batismo é capacitação sobrenatural, poder para o serviço, enchimento é manifestação da vida de Cristo, é o interior saturado da natureza de Cristo. Batismo é promessa de Deus para nós, Ele que prometeu: vós sereis batizados. E enchimento é uma ordenança de Deus para nós. Isso é importante, irmão, porque Deus não me ordenou a que eu seja batizado, porque não é prerrogativa minha. Eu não posso me batizar com o Espírito Santo, eu não posso fazer isso. Eu devo buscar, eu devo orar, devo me consagrar, devo desejar, etc. Mas esta obra é dele, é ele que faz. Agora, enchimento é uma ordem dele para mim, é uma obrigação minha, é uma responsabilidade minha.
Não é Deus que simplesmente vai me encher. A ordem é: enchei-vos do Espírito Santo. Isso é uma ordem imperativa. Eu tenho a responsabilidade de me encher do Espírito Santo. O batismo é a porta de entrada para os dons espirituais. Já o enchimento é a materialização do que? Do fruto do Espírito no nosso viver diário. Enquanto a pessoa que é batizada com ou no Espírito Santo, abriu-se a porta para que ela possa receber dons espirituais, como sabedoria, conhecimento, interpretação, discernimento, variedade de línguas, profecia, dons de curar, etc. A pessoa cheia do Espírito, ela vai manifestar as virtudes do fruto: amor, gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fé, temperança, ou domínio próprio. Então, olha a diferença. No batismo com o Espírito Santo, é uma experiência. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo 2 vezes? Ninguém nunca foi batizado com o Espírito Santo 2 vezes? É uma experiência única, né? Você foi batizado e voltou no outro culto, falou: quero ser batizado de novo. Eu fui ontem, foi bom demais, hoje eu quero ser batizado de novo. É uma experiência única. E o enchimento? É nos ordenado que a transformemos em experiência contínua. Enchei-vos é uma ordem imperativa contínua. Eu devo me encher hoje, amanhã de novo, depois de novo, depois de novo. A preocupação de manter-me, de estar me mantendo sempre cheio. É uma responsabilidade de continuar. Então, segue aí essa diferença. Já que a gente falou de batismo e dentro das obras do Espírito a gente falou sobre o fruto, aí eu queria, para fechar, ter apresentado esta diferença. Bom, você sabia, para a gente fechar aí, cessacionista, falei já sobre isso, é o nome dos que não creem na atualidade dos dons espirituais. Quem já sabia disso aí, esse nome? Cessacionista. É o nome dado àqueles que não acreditam na atualidade dos dons espirituais. Quem conhece alguém que é crente, porém de uma igreja que não acredita na atualidade dos dons espirituais? Levanta a mão. Poucas pessoas. Você não conhece ninguém que serve a Deus em uma igreja, mas ele não acredita que hoje ainda exista batismo com o Espírito Santo, profecia. Ele não acredita. São chamados, muitos deles, de membros de igrejas históricas, tradicionais. Existe. Então, agora, a pergunta é: qual a base bíblica, não é? Porque tem uma base bíblica, ainda que seja uma interpretação não correta, mas tem uma base da doutrina dos cessacionistas. Qual base é essa? Eu não tenho muito tempo aqui para explorar, gostaria de ter, mas não terei. Eu vou apenas apresentar a vocês aqui e vou falar brevemente. Em outra ocasião me aprofundo mais. A interpretação errônea, se quiser fotografar aí, é a interpretação errônea de 1 aos Coríntios 13, 8 a 12. Capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios fala do amor, né? A supremacia do amor. E aí chega num dado momento desse capítulo, eu vou ler aqui esse texto rapidinho. O capítulo 13, versículo 8 em diante é dito assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Aqui a palavra cessar, cessacionista vem daqui, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Você percebeu que aqui são os dons espirituais? Havendo profecia serão aniquilados, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Versículo 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O 10 diz assim: mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Está aí, é o texto bíblico.
Só que a questão é, quando vier o que é perfeito, aqui está se referindo ao a quem? Quando diz, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte deixará de existir, não haverá mais necessidade. O em parte até então aqui está se referindo a profecias, línguas, ciências, hoje nós usamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte deixará de existir. A quem se refere? Ou ao que? Esta expressão, o que é perfeito? Aí é que está a questão. Nós acreditamos que se refira a Jesus. Quando ele vier, haverá mais necessidade de profecia? Quando a igreja for levada, haverá mais necessidade de línguas? Não. Como é que interpretam os cessacionistas? Eles interpretam que o perfeito, no caso, estava se referindo ao encerramento do cânon sagrado, quando a Bíblia foi completada, no livro do Apocalipse. Então, na interpretação dele, quando encerrou o cânon, quando o Espírito Santo inspirou toda a Bíblia, não havia, a partir de então, mais necessidade de dons espirituais, porque a Bíblia, que na interpretação deles é o perfeito a que o texto se refere, estava completa, não havia mais então necessidade do em parte. É por isso que há essa mudança, essa diferença de pensamento. Talvez você não sabia, talvez você conheça alguém que sirva a Deus numa igreja histórica, batista, presbiteriana, entre outras. Ponto central é a interpretação desse texto que eu acabei de apresentar. Então, a resposta é essa aí. Segundo eles, dons espirituais cessaram quando o cânon das Escrituras foi completado, ou seja, segundo eles, o perfeito refere-se ao completar da Bíblia. Vamos aí ao capítulo 8. Nosso tempo hoje dará para nós completarmos o capítulo hoje. Tinha expectativa de um pouquinho além, não está sendo possível, mas vamos pelo menos completar o capítulo 8, que é bem curto, 2 páginas e meia, basicamente, e trata da relação entre dons e fruto. Falei ainda há pouco aqui da relação entre batismo e enchimento. Agora eu quero falar da relação entre dons e fruto. O fato de, preste atenção nisso aqui, os dons serem em número de 9 e o fruto do Espírito ser nônuplo em seus aspectos, parece não passar de uma mera coincidência. Porém, não é coincidência. Levando em consideração que o Espírito Santo foi o divino inspirador de toda a Bíblia, temos de considerar também o interesse divino em nos comunicar um grande e necessário ensino através dessa aparente coincidência. Então, deixa eu mostrar aqui, o fruto é nônuplo, tá? Não temos a expressão frutos. Temos aqui um fruto, não sei nem te dizer o que é isso, se é uma abóbora, se é uma laranja, o que será isso aqui? Abóbora? Só que ela não é dividida em gomos, isso é uma mexerica meio transgênera, transgênica que chama, né? É uma moranga. Então, você que gosta da mexerica, faz de conta que é mexerica, você que gosta de laranja é laranja, tem para todo gosto aqui. Mas a gente tem uma fruta, que ela tem os seus gomos, vamos dizer assim. Um gomo é o amor, o outro é como se fosse a mexerica, lá, a tangerina. Pessoal que nos assiste de outras regiões, tem lugar que é pocã, tem lugar que é mexerica, tem lugar que é tangerina. Então aí tem os gomos, um gomo é o amor, o outro gomo é a alegria, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você vê, é um fruto, mas temos aqui 9 virtudes. Os dons espirituais são 9 dons. Então nós temos esse fato interessante aí. O fato interessante é que a Bíblia fala do fruto e não de frutos. Uma macieira pode produzir muitas maçãs, mas todas vêm da mesma árvore. A macieira não produz laranja, limão, manga, maçãs. Todas vêm da mesma árvore. Semelhantemente, o Espírito Santo é a origem de todo
fruto em nossa vida. Em termos mais simples, podemos dizer assim: a Bíblia ensina que nós precisamos que o Espírito Santo traga fruto em nossa vida, que gere o fruto dele em nossa vida, porque não podemos nos tornar parecidos com Jesus sem o Espírito. Nós estamos cheios de desejos egocêntricos e egoístas, opostos à vontade de Deus para a nossa vida. Então precisamos que o Espírito domine e gere, produza o fruto dele em nós. Em outras palavras, duas coisas precisam acontecer em nossa vida. Uma, o pecado tem que ser expulso da nossa vida. A outra coisa, o Espírito Santo precisa entrar e nos encher e então produzir o seu fruto. O enchimento está relacionado com isso aqui, com a produção do fruto do Espírito. Então, como é que eu identifico se uma pessoa é ou não cheia do Espírito? Preciso ver a manifestação do fruto do Espírito na vida dela. Precisa ser uma pessoa longânima, benigna, bondosa, mansa, humilde, temperante, que tem amor, que tem alegria do Espírito, pacífica. Fruto do Espírito vai me dizer se a pessoa é cheia do Espírito, se o Espírito está produzindo o seu fruto na vida dela. E aí é interessante, porque quando a gente pensa em uma pessoa espiritual, nós tendemos a julgar espirituais os que possuem dons, quando na verdade o espiritual é o que manifesta o fruto. A igreja mais carnal da Bíblia era a que possuía todos os dons. Qual o nome da igreja? A igreja de Corinto. Possuía todos os dons, mas quando o fundador da igreja se dirigiu a ela, disse: sois carnais, sois carnais, sois carnais. Que conversa é essa, Paulo? Eu profetizo. Carnal. Não, Paulo, eu tenho discernimento. Carnal. Sabedoria. Carnal. Como é que o crente é espiritual? Não é o que tem dons. Por quê? Porque os dons é Deus que me dá. Não tem mérito em mim, não tem nada de mim. O fruto é a mortificação da minha carne, mandei o pecado embora e permiti que o Espírito dominasse a minha vida para produzir o fruto. Esse é espiritual. Esse é espiritual. Você perceba, quando eu já usei várias vezes o exemplo, quando Deus dá testemunho de Jó, Deus não fala de virtudes espirituais. Viste o meu servo Jó, profeta, falador de língua estranha, sapateador. Está isso lá na Bíblia? Faz aviãozinho e pula no pé só. Não. Íntegro, reto, temente a Deus. São virtudes morais. Isso chama a atenção de Deus, quando olha para um homem e virtudes morais, porque está sendo gerado do homem para Deus, não Deus que está colocando no homem os dons. O dom é de lá para cá, o fruto é daqui para lá. Então a espiritualidade, se é que ela pode ser medida, e não somos nós os medidores, não sou eu, esse é, aquele é, não, mas o fato é que ela se evidencia pelo fruto, embora nós tendemos a imaginar que elas se evidenciam pelo dom. É por isso que existem muitos escândalos na igreja, e tem muitos líderes que tapam os olhos para os escândalos e falam assim: fulano é um adúltero, fulano é um passador de cheque sem fundo, é um mal pagador, isso aí. Mas tem uma coisa, quando ele canta, então faz de conta que a gente não sabe que ele é adúltero, prostituta, etc. Traz. Fulano lá, a vida dele é toda enrolada, onde ele passa ele arruma uma mulher, é namorador, é contendeiro, mas quando a foto dele sai no cartaz, a igreja, é mesmo? Então traz ele. Poucos estão se importando com vida moral, com virtudes morais. Eles querem o oba-oba, eu quero saber do... Não, mas Deus dá valor a fruto. É isso que ele busca. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, revesti-vos como eleito de Deus, santos amados, de
ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha a ordem: fazer morrer a natureza terrena. Então a pessoa não é carnal, ela matou a carne, a natureza terrena, e agora ela está sendo, o que está gerando nela? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Isso aí. Distinção entre fruto e dons. Vamos ver aí no nosso material. Não obstante os dons e o fruto procederem do mesmo Espírito, dons e fruto são diferentes entre si. Por exemplo, os dons são dados, recebidos, nós recebemos, enquanto o fruto ele é o quê? Gerado em nós. Irmão, receber algo não produz dor nenhuma. Gerar produz, tá? Você receber um dom não gera nenhum desconforto. Você gerar uma virtude do fruto exige. Os dons vêm após o batismo com o Espírito Santo, enquanto o fruto começa com a obra do Espírito a partir da regeneração. Pessoa que nasceu de novo, ela já pode começar a gerar as virtudes do fruto. Os dons vêm de fora, vêm do alto, enquanto o fruto vem de onde? De dentro de nós, claro, gerado pelo Espírito. Os dons vêm completo, perfeito. Eu disse a você, o dom é perfeito, o doador é perfeito, imperfeito é o vaso. Os dons já vêm completo, vêm perfeito, enquanto o fruto requer tempo para crescer e desenvolver-se. É um trabalho árduo. Quinto, os dons são dotações de poder de Deus, enquanto que o fruto é o quê? Expressão do caráter de Cristo. Enquanto os dons manifestam o poder, o fruto revela a essência, o caráter, a natureza de Cristo. Os dons são distintos, enquanto o fruto, embora nônuplo, é indivisível. Os dons conferem poder, enquanto o fruto confere autoridade. Os dons comunicam espiritualidade, enquanto o fruto comunica irrepreensão. Os dons identificam-se com o que fazemos, enquanto o fruto identifica-se com... E para Deus, o que é mais importante? O que fazemos ou o que somos? O que somos. Os dons podem ser imitados. A pessoa imita a profecia, a pessoa imita a língua estranha. Não deveria. Pecado, mas imita. E o fruto? A pessoa imita a humildade, imita mansidão. Pode até tentar, mas não imita. Equilíbrio entre dons e fruto do Espírito Santo. A orientação divina dada a Moisés, olha o interessante que eu vou apresentar aqui. Se referindo ao adorno da veste sacerdotais no Antigo Testamento. Esta orientação dá-nos uma vista adequada da harmonia que deve existir entre os dons e o fruto do Espírito. Está lá em Êxodo 28, 33, 34 e 35. Diz assim, falando da veste do sacerdote. Lá embaixo, na borda da veste, e na sua borda, farás romãs de azul, púrpura e carmesim, e ao redor da borda, campainhas de ouro, do meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma, depois outra campainha de ouro e depois outra, haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão para ministrar, para que se ouça o sonido, o barulho da campainha, quando entrar no santuário do Senhor. Não foi orientação divina sequenciar uma campainha de outra campainha. Também não diz uma romã, outra romã e mais outra romã, mas afirma uma campainha de ouro, uma romã, outra campainha de ouro, outra romã, e assim por diante. Aplicando este princípio divino ao equilíbrio que deve existir entre dons espirituais e fruto do Espírito, o ideal é um dom, o fruto, outro dom, o fruto, outro dom ainda, o fruto, e assim sucessivamente. Desta forma, aconselha-se a buscar diligentemente, fervorosamente os dons,
sem esquecer de manifestar em nosso viver diário Então é isso daí. Todo mundo quer saber de dom. E o fruto? Todo mundo quer ser profeta. E quem quer ser humilde? Todo mundo quer variedade de língua. E quem quer ser longânimo? Todo mundo quer ter sabedoria. Não está errado. Não está errado. Mas a pergunta é: e quem quer ser benigno? Ter domínio próprio? Ter mansidão? A orientação é essa. Para a gente encerrar, vamos aprofundar aí no conhecimento. Antes do grande avivamento pentecostal, dava-se mais ênfase ao fruto do que aos dons. Hoje, ocorre o contrário. Dá mais ênfase aos dons no lugar do fruto. Na sua opinião, qual é o correto? Dá mais ênfase a quê? O melhor é o equilíbrio, né? Sempre. O equilíbrio. Porque senão, como eu disse, as igrejas históricas não estão erradas em valorizar o fruto, mas acabaram por deixar de acreditar nos dons. Não está errado que a gente creia nos dons, mas infelizmente isso fez com que muitos de nós deixassem de lado o fruto. Como eu disse, no nosso meio valoriza-se os dons e nem se dá conta se tem fruto ou se não tem, desde que tenha dons. Mas o correto é equilíbrio. A pessoa deve buscar os dons, mas não pode abrir mão do fruto. A pessoa deve gerar fruto, o fruto, mas não pode se esquecer dos dons ou agir como se eles não existissem mais. São 21 horas e 30 minutos, a gente encerra aqui exatamente nesse ponto. Semana que vem vamos ter uma tarefa meio árdua, aí, um pouco puxada, mas com a ajuda de Deus vamos encerrar, desejamos encerrar a semana que vem, falando aí os capítulos 9, 10 e 11, que trata do Espírito Santo na igreja, o Espírito e a santificação do crente, e aí finalizaremos justamente explicando um pouco esse processo da santificação, que é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, não perca, vamos encerrar o livro, vamos distribuir a prova, eu vou entregar as provas corrigidas de Cristologia, nós vamos encerrar este livro, vamos sortear um livro, se Deus permitir também. Eu tenho certeza que vai ser mais uma aula abençoada e enriquecedora para a glória de Deus. Vamos nos colocar sobre os pés para encerrar. Mais uma vez a gratidão a todos que nos acompanham e o pedido de sempre, não esqueça, você que acompanha a videoaula, à distância aí, o pastor Laerte, que hoje chega para se somar a nós, os demais irmãos de Marambainha, Ponto dos Volantes, demais, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe as aulas, comente, enfim, seja abençoado e um abençoador também, para a glória de Deus. Vamos orar. Santo Deus e Pai, graças te damos por mais um privilégio que nós tivemos hoje de aprender mais a Tua Palavra, sermos abençoados e fortalecidos pela mesma. Leva-nos em paz aos nossos lares, dê-nos um fim de semana abençoado na Sua presença. Continua abrindo o nosso entendimento, dando-nos sabedoria, ciência, dando-nos, ó Pai, os dons espirituais para servirmos a Tua igreja, mas ajuda-nos também, ó Pai, a que venhamos a abrir o nosso coração, mortificar a carne e permitir que Teu Espírito produza o fruto do Espírito na nossa vida, que possamos ter esse equilíbrio de buscar os dons e gerar o fruto do Espírito em nossa vida, tudo para a glória e honra do nome de Jesus. Nome este no qual oramos nessa noite. Amém. Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém.